A maioria das pessoas que se chamam empreendedores nos dias de hoje não passam de funcionários mal pagos das suas próprias empresas. São pessoas que acham que trabalhar 14 horas por dia vai deixá-las ricas. E eu vou falar nesse vídeo verdades desconfortáveis, coisas que não são fáceis de engolir, você que é empreendedor, mas as verdades que eu vou falar realmente vão transformar a realidade do seu negócio. Então fica aqui nesse vídeo, vou realmente passar para você aqui a verdade que eu enxerguei nas empresas, os 5 principais erros que eu vejo as empresas cometerem, e eu garanto que o quinto erro 90% das empresas estão cometendo nesse exato momento ou vão cometer. Então, se prepare aí que vem muitas verdades difíceis de engolir. O que eu quero que vocês façam logo de cara? Pega o papel, pega a caneta, porque estão vários pontos aqui, eu quero que você anote. Esse vídeo aqui não é para quem está buscando conteúdo raso, não é para quem gosta daquele vídeo curto do TikTok, é para quem quer realmente um conteúdo diferenciado, profundo, onde eu vou passar aqui a minha vivência, que já faturei dezenas de milhões de reais, que já lucrou milhões de reais e que vai realmente passar uma verdade nua e crua para você dos 5 principais erros aí que as empresas cometem, que os empreendedores cometem. Então, não é fácil assistir vídeos hoje que entregam conteúdo, mas pega a essência, pega realmente o que você precisa, porque quem assistir esse vídeo vai economizar muito dinheiro lá na frente. E é isso que eu quero com vocês. Vamos lá. Qual é o primeiro erro? A cegueira no mercado. Porque hoje as pessoas querem operar no escuro. E tem um dado bem importante, a CB Insights, ela fala que a maioria das empresas, 42% das empresas entram em falência não porque elas são projetos ruins, mas sim por falta de necessidade de mercado. O que significa? A pessoa cria uma solução, enfim, uma empresa resolve alguma dor. Só que é uma solução de um problema que já tinha muita gente, já era um oceano vermelho, sem diferencial ou não tinha demanda. E aí que entra, né? As pessoas entram no jogo do empreendedorismo emocionadas. Elas querem vender curso, lançar um produto físico, escalar uma operação rápida. Só que assim, elas não sabem quem são os tubarões desse aquário, se realmente aquele mar ainda está para peixe. Existe uma coisa, anota aí, ó, chamada benchmark. Benchmark é uma análise de mercado que você tem que fazer. E se você aí não está disposto a mapear o seu ecossistema, realmente entender o mercado que você está querendo entrar, qual é o market share, o percentual de mercado dos maiores players, a maioria das empresas que entram nesse mercado, de 10 empresas, quantas realmente conseguem lucrar, quais são os seus diferenciais. Eu estava vendo um vídeo no YouTube mais cedo, aí ele estava comentando que ele fazia marcas, né? É uma empresa de branding, e que a maioria das pessoas que chegam para fazer a marca deles lá querem ser uma cópia da Halo, da Trackfield. Eu falei, caramba, é um ramo tão difícil, o cara quer ser 100% uma cópia, velho. E joga assim abertamente com a empresa que vai fazer o brand. Então, entenda que não tem como você crescer no mercado tão competitivo sem entender o macro que você está entrando. Você tem que entender se é dropshipping, quais são as empresas hoje, quais são as lojas que mais faturam, se é infoproduto, quem são os experts, os infoprodutores que mais faturam, como é que eles faturam, é low ticket, é high ticket, qual a metodologia. Dentro dos nichos, high ticket, quem são os melhores, o que eles fazem, low ticket, lançamento. Você tem que entender qual é realmente o que acontece naquele mercado, profundamente. E esse é o primeiro erro. O segundo erro que eu mais vejo as pessoas se perderem, as empresas se perderem, os empreendedores se perderem, é o poder do não. As pessoas não dizem não. Ela diz não. Ela não diz não para um corte de custos, ela não diz não para uma demissão, e isso vai queimando a sua gordura para as dificuldades. E existe a prostituição do foco, que é um dos grandes inimigos dos empreendedores, a prostituição do foco. E o que seria a prostituição do foco? Seria você entender que está banalizado a questão de dispersão de energia, dispersão de foco. Você tem que entender que se seu business é um, irmão,
vai para cima, segue aquele business. Eu, por exemplo, me tornei uma das maiores empresas de eventos de marketing e tal, chegando a ser a empresa que mais lucrou no ano, porque eu coloquei foco. A gente realmente foi profundo, trabalhou mais, entendeu mais o mercado, se conectou mais. A gente foi número 1 Brasil em lucro. Isso poucas pessoas podem dizer. Você pode dizer que no seu segmento, na sua empresa, no seu segmento, foi o maior lucro líquido, você é a pessoa que mais botou dinheiro no bolso naquele seu segmento. E isso fez minha empresa chegar a lucrar mais de 1 milhão por mês. Então, assim, entenda que você tem que dizer não. Você tem que cortar as coisas no momento certo. E assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é do próprio Warren Buffett, que ele diz que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e as pessoas muito bem-sucedidas é que as segundas dizem não a quase tudo. Então entenda que, olha o Warren Buffett, que é um bilionário, um dos caras mais, enfim, fora da curva que tem, e ele fala que a diferença das pessoas bem-sucedidas e das pessoas muito bem-sucedidas é que as segundas dizem não a quase tudo. Então entenda de uma vez por todas, você tem que ter foco, você tem que dizer não, não adianta. Se você hoje é um empreendedor bom, toda hora chega um ótimo negócio na sua frente, bons negócios, mas se você diz muito sim para o bom, você não vai ter energia para o ótimo e para o excelente menos ainda. Então entenda que você tem que dizer não. E quando a gente fala sobre principalmente a questão do dizer não, você tem que entender que o sucesso, tem até um bom livro que eu gosto muito, que é um livro que fala sobre essencialismo. A arte de você, querendo ou não, focar em algo, ser bom em algo. A mesma coisa é o minimalismo. Às vezes as pessoas querem ter muita coisa. Eu mesmo estava numa pilha de comprar relógio e tal, não sei o que. Aí hoje eu tenho 6 relógios. Aí eu falo, cara, tem um braço, 6 relógios, cara. Qual a lógica disso? Tem que dizer não, para certos consumos também, a depender do momento que você tá. Então, assim, entenda que dizer não vai te deixar mais longe. E aí entra um outro ponto também que eu vejo que é um erro muito, muito, muito grande que as pessoas têm, é a frequência do líder vítima, a frequência do líder vitimista. O cara é líder de uma empresa, o dono da empresa, o líder máximo de uma empresa. E esse cara, ele não é um bom líder. Ele não sabe orientar as pessoas, ele aceita qualquer coisa. Ele não reclama com as pessoas da maneira que deveria. Ele não é incisivo, ele não inspira, ele não trabalha. Por exemplo, são agora aqui, são quase 8 horas. Saiu agora, meus 2 gestores de tráfego acabaram de sair e eles estavam aqui trabalhando até as 19 horas. Sendo que é tudo PJ, não precisaria estar aqui. Mas os caras ficaram até mais tarde jantando as coisas. Por quê? Fome. Para você ser um bom líder, você tem que saber escolher as pessoas certas. Você tem que saber ler as pessoas. E tem um artigo, né, do departamento americano que fala que o custo de uma contratação errada pode chegar a 30% do salário anual desse funcionário. Mas no mundo real, velho, uma contratação errada trava toda a sua empresa, te quebra as pernas. Isso poucas pessoas entendem. Uma contratação errada pode simplesmente quebrar a cultura da sua empresa. Porque você tem que entender assim, quando você tem uma empresa e você tem um cara preguiçoso e você tolera esse cara preguiçoso, os outros vão achar que pode ser preguiçoso na sua empresa. É o mínimo. A sua cultura, tem uma frase que eu gosto muito que fala que assim, a sua cultura, ela é o hábito, o pior hábito que você tolera. Se você tolera atraso, se você tolera incompetência, se você tolera fofoca, você tem que entender o que você como líder vai suportar ou não suportar, até onde você tolera as coisas. E eu vejo que assim, para você crescer em empresas grandes, mesmo empresas de alta performance, você tem que ter pessoas melhores que você. Não tem jeito, você tem que ter pessoas melhores que você. E a única chave de você ter pessoas melhores que você é você ter um ambiente de alta performance. Você tem que ter um ambiente que pessoas realmente são performáticas. Elas são boas. São tão boas quanto você, se esforçam tão quanto você. E assim, hoje eu diria que tem colaborador meu, cara, que se esforça mais do que eu para trabalhar. Às vezes ele trabalha menos porque eu estou sempre pensando no negócio
E também eu tenho uma bagagem muito grande. E eu já trabalhei mais antes. Mas assim, tem muita gente boa, velho. Vejo que tem muita gente com fome de vencer. Hoje eu tenho aqui uma equipe, cara, que eu tenho muito orgulho, pô. Tipo assim, os caras são bons, velho. Os caras são bons, os caras têm fome. E isso é difícil de achar. Tem empresa minha que eu não vi a fome dessa galera aqui. E dessa daquele César, tem um colaborador meu, pô, do meu time, João. Aí tem aqui o Fábio, tem aqui o Léo, tem a Anca. São pessoas que, pô, são fora da curva, os caras estão querendo. Tem a Tereza, são pessoas que têm a vontade de crescer. E isso é para poucos, velho. Isso é para poucos. Querer muito é para poucos. E o seu papel como líder é blindar essa vontade, mostrar a direção. Um dos valores da minha empresa é plataforma de sonhos. Eu quero realmente que a galera conquiste o sonho. A minha meta aqui é que todo mundo aqui ganhe acima de 10 mil por mês. É possível? No modelo que eu criei dá para fazer. O modelo que eu criei dá para a galera, ou pelo menos ali 80, 90% da galera ganhar. Por quê? A gente vai utilizar muita IA, muita otimização para a galera produzir muito mais. Então é possível, a gente vai conseguir. Então assim, o analfabetismo da leitura de pessoas para um líder é inaceitável. Então entenda que um dos maiores erros que eu vejo a galera tendo, esse terceiro erro que eu vejo, é o cara ser um líder fraco, empresa fraca, liderança fraca. A ordem não é essa. A ordem é, se a liderança é fraca, a empresa vai ser fraca. Então, esse é o terceiro pilar que eu mais vejo assim, sendo problemático em 3 empresas. Aí o quarto erro é o dono tirar o olho do que deixou ele realmente rico, do que realmente deu dinheiro para a empresa. As empresas quebram por quê? O Flávio Augusto fala muito bem isso aqui. Teve um momento da vida dele em que ele saiu do setor de vendas da empresa e a empresa praticamente quebrou. Ele estava investindo muito, crescendo muito, saiu da parte do chão de fábrica das vendas e a empresa dele praticamente quebrou, teve que entregar prédio comercial, enfim. Flávio Augusto, para mim, é uma das maiores referências do empreendedorismo hoje brasileiro. Tem seus erros, tem, mas é um cara que é referência foda. E assim, quantas vezes a gente sai da área que fez a gente crescer? Por exemplo, tem eu, Tito, eu trabalho com gestão de anúncios, meu primeiro anúncio em 2017, velho. Então pense que são quase 10 anos subindo anúncio, velho. Desde 2019 eu faturo mais de 100 mil reais por mês, múltiplos 6 dígitos mês. Galera, eu já tentei milhares de vezes, centenas de vezes, sair do que eu tô fazendo de gerenciar anúncios, escalar campanha. Só que é o que eu sou bom, velho. É o que eu sou bom, é meu core. Eu sou um cara que escala forte, não sou escala fofo. Então, assim, muitas vezes a gente quer sair de algo que colocou o dinheiro no seu bolso, só que não funciona assim. Você tem que, se você é um vendedor, fechamento, você fecha contrato da sua empresa, na convenção digital, no meu evento, pô, no meu último, eu fiquei cerca de 1 ano sem prospectar, voltei a prospectar, eu fechei 1 milhão em contratos em 2 meses, eu mesmo viajei, eu mesmo fui, eu fechei os contratos, por quê? Irmão, você é o dono, puxa a responsabilidade e resolve. E a gente sempre tinha essa mentalidade lá. Então, assim, tem que entender que não pode tirar o olho de o que coloca o pão realmente na sua mesa, sempre tem atenção para isso. E eu vejo que muitos donos se quebram o tempo todo por isso. Ele sai de onde ele não deveria sair. Então, assim, o quarto erro é esse, velho. É a questão do cara esquecer o que colocou ele naquele lugar. E o quinto, que é o que 90% dos empreendedores, empresas têm hoje aí, que eu vejo, é a ilusão financeira e o ego do faturamento. É a ilusão financeira, mas eu vou te explicar realmente por quê. Porque 80% das empresas fecham por fluxo de caixa. Mas por quê? Não é por falta de vendas. Não é por falta de faturamento. Elas vendem, mas não sabem gerir o dinheiro. Esse é o erro que eu vejo destruir milionários, multimilionários. Eu conheci pessoas que faturavam 300 milhões ano e quebraram. Por quê? Não é o quanto você fatura. Você pode faturar, até eu estava gravando um vídeo sobre isso hoje, é melhor você faturar 500 mil com 20% de margem lucrando 100 do que você faturar 1 milhão com margem de 20%. 500 mil com, 1 milhão com margem de 10%.
Então entenda que é muito melhor você ganhar mais faturando menos. É a lógica. Porque essa roda, se você não está preparado, não está no seu momento, você não sabe nem administrar essa roda. E tem gargalos, tem problemas, o risco é muito mais alto faturando mais. Então entenda que faturamento não é lucro e lucro não é para ser retirado da empresa. Então assim, eu vejo que muito empreendedor, o cara fica com o ego lá em cima, vê 100 mil reais de lucro da empresa, ele saca 90. Isso é maluquice, pô. Você nunca ganhou 90 mil e quer ficar sacando isso. Eu tenho, modéstia à parte, pô, um imposto de renda gigante, tenho um resultado muito grande, um patrimônio top. E assim, a minha empresa, eu não tiro atualmente 30% do lucro dela ao mês. Por quê? Visão, velho. Maturidade. Já tive empresa que a gente sacava 100% da grana e eu vi o quanto isso era ruim. Para a mentalidade dos sócios principalmente, porque vem muito dinheiro. Eu e um sócio meu, a gente pegava por dia, tirava cada um 4, 5, 6 mil reais de um projeto. A mente, quando você tira todo dia 4, 5, 6 mil reais, você quer torrar o dinheiro mais fácil, porque amanhã cai mais. E não é assim, não é uma roda infinita. E eu via que, pô, hoje deu 4, hoje deu 6, hoje deu 20. Aí quando dava 20, 15, sai para comemorar, aí gastava o que não deveria. Mas depois que eu me adaptei, na verdade, eu comecei a fazer minhas retiradas mais semestralmente. Toda vez que eu retirava, eu comprava um terreno. Eu comprei meu carro em 5 parcelas, velho. Eu comprei um carro de 365, foi 367 mil reais em 5 parcelas. Eu não financiei um carro, que é quase o valor de apartamento. Eu comprei meu terreno no Alphaville em 5 parcelas. Você sabe que é comprar um terreno num condomínio de alto padrão de luxo em 5 parcelas? Isso só foi possível porque provisionei as coisas e fiz os investimentos certos com o meu montante certo. Eu não antecipei as coisas na hora errada. Então assim, é entender que faturamento é ego. E a única coisa que realmente vai fazer você ser uma empresa sólida é ter caixa, porque caixa é a sua paz. Caixa é paz, caixa é segurança. E você tem que diferenciar o básico que todo mundo fala, o seu CPF do seu CNPJ. São coisas totalmente diferentes. Então assim, recapitulando, velho. Anota cada um desses pontos, volta a qualquer coisa que você não assistiu e lembra, você tem que não cometer esses erros. Você não precisa pagar para ver. Você pode aprender e realmente encurtar esse período, economizar esse dinheiro. E eu nem preciso mais me pedir para vocês inscreverem nesse canal, porque vocês passaram 18 minutos aqui, quase 20 minutos de conteúdo. Lembre sempre que o resultado que você tem, ele não vale de nada se você não sabe administrar bem, velho. E empresas são isso. A maioria dos empreendedores, principalmente empreendedores digitais, quebram todo ano. Mais de 90% dos empreendedores digitais quebram todo ano. Por quê? Os caras são ruins de gestão. E não é porque não sabem faturar, não. Sabem faturar muito, mas não adianta faturar se você tem um ralo e você não consegue nunca ali se manter no eixo. E nesses anos aí empreendo desde meus 18 anos de idade, eu aprendi que gestão, aprender a manter seu patrimônio é tão importante como ganhá-lo. E é isso, turma. Tamo juntos, espero no próximo vídeo. Espero que tenha servido. Se inscreve aqui no canal. Eu sou dono também da 5P Digital, uma aceleradora de marketing. Você fatura acima de 300 mil por mês aí, quer escalar ainda mais a operação. Nós escalamos a sua operação sem cobrar fixo. Só realmente quem tem resultado faz uma promessa dessa. A gente aposta na sua empresa, isso que a 5P faz. E além disso também sou dono da Convenção, um dos maiores eventos de marketing do Brasil e de outras empreitadas aí, tá bom? Tamo junto, te espero no próximo vídeo.